Olá, olá! Dando sequência à nossa leitura do meu trabalho de conclusão de curso, que apresentei em 2023 no Instituto Clarice Lispector, intitulado O Fazer da Casa, um instrumento de autoeducação e de educar. Estamos na leitura do quarto capítulo, que é o último capítulo do meu trabalho, e que é provável que essa leitura seja mais curta para poder fazer um certo sentido e que esses vídeos não fiquem muito longos também. Vocês vão entender logo que eu começar a falar. Bem, durante toda essa série de vídeos eu trouxe um questionamento sempre no início dos vídeos e para esse quarto capítulo eu trouxe um questionamento lá no início do primeiro vídeo. E por hora me vem a ideia de que a gente precisa carregar esse mesmo questionamento, né, durante esse quarto capítulo, pelo menos. É um questionamento que eu faço a mim todas as vezes que eu estou atuando dentro de casa e que faço às mulheres que me cercam, tanto nos projetos pessoais, né? Além de, lógico, sempre que alguma amiga me questiona, eu também falo a respeito disso. E a pergunta é: que sentimento você carrega enquanto está fazendo o serviço da casa? Esse é o questionamento, assim. O que a gente carrega? O que fica de bom, o que fica de ruim enquanto a gente está carregando, né? É um ponto importante, assim. O que a gente está trazendo internamente e que às vezes a gente acha que está só internamente, mas que vai refletir. A gente pode falar mais sobre isso depois. Mas, em primeiro lugar, é isso. Que sentimento que a gente carrega, certo? Vamos à leitura. Os ciclos do educar e do fazer. Ainda falando do processo de educar, no sentido amplo, outro ponto que se sustenta com as ações da casa é de se concluir um processo. A antiga expressão que fala serviço de casa não tem fim poderia ser substituída por outra como serviço de casa é cíclico e espiralado. Ou seja, eles começam e precisam ser terminados, mas mesmo assim, no dia seguinte estarão lá para serem refeitos. Louça para lavar, roupas para estender, comidas para fazer, camas para arrumar. É neste ciclo espiralado que temos a oportunidade de aprender, sentir e ensinar a importância da rotina bem estabelecida, da tarefa repetida e realizada, da ordenação que tais afazeres trazem à vida. Dentro da minha vivência em sala de aula de Jardim Waldorf, como professora e como auxiliar, como mãe de 4 filhos e como professora de apoio extraclasse, coletei algumas vivências que exploraram o fazer da casa como uma ferramenta pedagógica. A primeira ferramenta pedagógica ligada com as tarefas de casa que apliquei com meus alunos de extraclasse foi fazer pão. Ao final dos atendimentos, era evidente a diferença de comportamento das crianças. Elas ficavam mais calmas, mais atentas à próxima atividade e dispostas em fazê-la. Com relação ao fazer do pão, algumas etapas são sempre executadas. O que eu percebi era a necessidade de diferenciar a execução, principalmente no momento de sovar a massa. Crianças mais introvertidas, eu estimulava a sovar a massa na bancada, onde estavam trabalhando. Crianças mais extrovertidas ou que precisavam de algum tipo de limite,
eu estimulava a sovar dentro de algum vasilhame, recebendo assim um certo limite físico. Outro ponto importante de aprendizado de fazer pão, além do aprendizado sutil da matemática, quantificação, volume, fração, é o esperar. Dentro de uma realidade onde vemos inúmeras situações imediatistas, esperar a massa de pão crescer para poder assar é um dos melhores aprendizados que há. Afinal, não se pode fazer nada além de esperar o pão chegar a um tamanho ideal para ser assado. A partir de 2019, já atuando no ensino infantil, comecei a observar comportamentos de aprendizados nas crianças semelhantes às que atendia no trabalho extraclasse. E eu carregava a sensação de que esses meus alunos, que já tinham passado pelo primeiro setênio, os de extraclasse, tinham alguma lacuna no aprendizado. E que essa lacuna tinha se formado no primeiro setênio. Juntando a observação com aquilo que eu já carregava, percebi e fazendo um breve levantamento com as famílias, soube que as crianças tinham um ponto em comum. Não realizavam qualquer tipo de trabalho doméstico, nem mesmo arrumavam a própria cama. Vou abrir um parênteses aqui para explicar a situação um pouco melhor. Nesse trabalho extraclasse, as crianças que vinham para mim eram crianças do segundo setênio, né, a partir de 7 anos, e que normalmente precisavam de não tinham nenhum diagnóstico, mas que precisavam de algum tipo de reforço escolar, porque não conseguiam, às vezes, compreender a leitura, não conseguiam ler, não conseguiam escrever. Então, essas crianças, elas vinham para que eu pudesse dar um suporte a elas a respeito disso. Então, elas vinham, e uma das coisas que eu notei foi justamente isso, o fato de que elas parecia que tinha... Eu coloquei lacuna no trabalho, mas parecia um buraco que não tinha sido preenchido nesse primeiro setênio, e que fazia com que elas se tornassem um pouco mais fracas. Então eu percebi, entre as coletas que eu fazia com as famílias foi essa. E todas essas crianças que eu atendia, que não tinham diagnóstico nenhuma delas, todas essas crianças, elas não faziam nada dentro de casa. Pelo contrário, elas recebiam tudo pronto. Né? Não precisavam arrumar a cama, não precisavam lavar a louça, não precisava nada disso. E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Até porque acho que eu sempre fiz isso e sempre fiz isso com os meus filhos. E ao meu entender, o aprendizado ele vem através do corpo. E todas as vezes que a gente faz algum tipo de tarefa doméstica, a gente está fazendo... está possibilitando exatamente esse aprendizado do corpo cognitivo, né? A gente está ensinando ao corpo, de uma maneira geral, a nossa cabeça, ao nosso cérebro, o que é um pegar com pinça. A gente está ensinando o que é um pegar mais amplo, né? Que tipo de força eu preciso ter para uma coisa e para outra, né? Quando que eu preciso para fora, quando que eu preciso para dentro. E esse tipo de situação me chamou muita atenção, porque essas crianças não tinham esse aprendizado que às vezes era mais difícil de ser observado. Neste momento, comecei a incentivar ainda mais a realização de trabalhos domésticos adequados à idade dos meus alunos em meus atendimentos. Nem sempre havia um fazer com vontade por parte dos alunos, mas na maioria das vezes eles, ao final do trabalho, se sentiam e se mostravam felizes com os resultados.
Da mesma forma, o ensino infantil, as crianças que mais atuavam no auxílio dentro da casa eram as que se apresentavam com um melhor desenvolvimento social. Também tive o privilégio de ter 4 filhos com idades bem diferentes, entre os 2 mais velhos e os 2 mais novos. E já estudando pedagogia Waldorf e educação terapêutica, pude juntar isso às orientações passadas pelas professoras dos meus primeiros filhos e ter um atuar mais claro com os mais novos, percorrendo um caminho diferente, nem sempre feito somente de acertos, mas agora feitos com mais consciência, além de aplicar e compartilhar minha experiência com as famílias de alunos que tive contato nesse período. O próximo passo desse trabalho é justamente uma descrição das coletas que eu fiz durante esses anos em que eu comecei a fazer essa pesquisa e comecei a registrar essa pesquisa. Então, existem situações de crianças, né, que eu acompanhei de maneira direta ou indireta. Então, tem a descrição das tarefas, dessas situações com elas dentro de sala, dentro de casa, dentro da clínica, onde eu estava com elas. E outra parte da coleta foi feita com professoras, a maioria de educação infantil, que se dispuseram a responder um pequeno questionário para mim, para que eu pudesse ter mais instrumento na hora de executar esse trabalho. A leitura dessas coletas eu vou deixar para o próximo vídeo, no caso, na próxima semana. Espero que tenham gostado até aqui e gostaria que vocês carregassem essa pergunta no fundo do coração, assim. Que sentimento que eu carrego enquanto eu estou executando o meu trabalho da casa. Tchau, tchau.